Então, pessoal, vamos começar. Curtiram bem o feriado? Descansaram? Estudaram muito a filosofia política, né? Claro. O tempo todo. Pois bem. Hoje é o último dia de pensamento político grego. Nós veremos o segundo texto do Aristóteles, que é a Política, e, como vocês já sabem, nós já vimos a República do Platão. Nós tivemos duas aulas introdutórias sobre a cultura grega, a cultura romana em geral, pensamento antigo, história também. Nós vimos a metafísica platônica, nós vimos a posição platônica a respeito de política e sociedade, ética. Nós vimos a ética nicômaco de Aristóteles, que ele vai usar para fundamentar alguns dos pontos dele na política. Agora, é importante falar o seguinte para vocês. Primeiro, a filosofia política do Aristóteles está dispersa em várias obras, assim como a do Platão também. Apesar de que, como Platão sistematizou o sistema dele quase todo na República, dá para a gente extrair boa parte do que ele pensa a respeito de sociedade política de um texto só. Com o Aristóteles eu tive que passar para vocês dois textos, porque isso é um pouco mais difícil. A ética nicômaco fundamenta uma parte e a política fundamenta a outra. Outro ponto importante, a datação da política de Aristóteles ela é questionada. Alguns afirmam que a obra foi escrita em um determinado período histórico, outros afirmam que foi em outro. Há, inclusive, especialistas que afirmam que a obra é classificada de forma artificial, porque uma parte dela pode ter sido escrita quando ele era jovem, quando ele era aluno do Platão, e uma outra parte depois dele ter voltado para Atenas e fundado o Liceu. Essa é a posição de um senhor chamado Werner Jaeger, por exemplo. É bastante aceita, inclusive. Então é muito difícil falar em datas quando se fala na política de Aristóteles. Boa parte da obra, se ela não foi escrita de uma vez, se ela foi escrita em partes, boa parte dela foi escrita após o período em que ele foi preceptor, o tutor de Alexandre o Grande. Então, o pensamento da família real macedônia está incluído na obra. Vocês verão que em alguns pontos ele se distancia dos próprios fundamentos que ele cria. Algumas coisas que ele fala na ética nicômaco, quando ele chega na política, ele se deixa tomar por preconceitos sociais da época dele e faz um malabarismo para tentar justificar, por exemplo, escravidão. Mas, enfim. Alguma dúvida sobre a aula passada, sobre a ética nicômaco? Nada? Pois bem, hoje nós veremos o conceito de cidadania e de política de Aristóteles, o que ele considera ser um cidadão, o que ele considera ser atividade política, a hipótese dele para como surgem as cidades e para qual a função das cidades, como se daria a distribuição de poder político dentro das cidades, principalmente da cidade que ele considera ideal. A classificação dele dos tipos de governo, vocês devem se lembrar que Platão faz uma classificação de tipos de governo. Aristóteles também, mas as categorias dele são diferentes das de Platão. A análise do que Aristóteles faz da economia, de como se deve obter riquezas, quais as formas justas e injustas de se obter riquezas, e como seria a cidade ideal dele. Já não é mais a cidade ideal platônica, é uma outra. É a versão dele de como seria a cidade perfeita. Ok? Pois bem, Aristóteles tem uma explicação muito interessante para o surgimento das cidades. Para ele, o homem é um zoon politikon. O que é isso? É um animal político. Ele é um animal, como todos os demais. Lembre-se que Aristóteles adorava estudar ciências naturais. Ele passou 12 anos estudando a botânica das ilhas gregas, estudando a fauna também. E ele percebe que o ser humano é um animal como todos os outros, mas ele tem uma característica que o distingue dos demais. Essa especificidade do ser humano é criar instituições políticas. Então é natural para o ser humano viver em cidades, assim como seria natural, por exemplo, para uma borboleta fazer um casulo e passar por um processo de metamorfose. Então ele naturaliza a política como parte integrante da própria natureza do ser humano. É parte daquilo que o ser humano é, criar estruturas políticas. Isso, é claro, coloca as cidades, as polis gregas, como
um fenômeno natural, certo? E no raciocínio dele, por que os seres humanos criam comunidades? Porque a própria natureza, por processos naturais, processos físicos, fisiológicos, ela distinguiu todos os seres humanos em macho e fêmea. Essa distinção de macho e fêmea levou à criação das primeiras comunidades, que são as famílias. A própria necessidade de proteção, de reprodução, ela leva à geração de famílias. Essas famílias, elas não bastam a si mesmas. E por isso começam a surgir pequenas comunidades, as vilas. Então, uma família consegue, por exemplo, produzir um determinado tipo de alimento, a outra consegue produzir outro. Elas começam a viver próximas uma da outra e a trocar. Isso leva ao surgimento de vilas. E, apesar da família e da vila normalmente satisfazerem as necessidades da vida em geral, aquelas necessidades que o Platão coloca na República, quando Sócrates está falando, as palavras de Platão através da boca de Sócrates, não, o que a gente precisa para montar uma cidade? A gente precisa de um sapateiro, a gente precisa de um agricultor, etc. As famílias e as vilas conseguem satisfazer essas necessidades gerais, mas elas não conseguem satisfazer as necessidades da vida perfeita. E, como todo filósofo antigo, ele está procurando a perfeição. E por isso surgem as cidades. As cidades estão aí para satisfazer a vida perfeita. Perguntas. Exemplificando melhor o raciocínio de Aristóteles. A natureza divide o homem em macho e fêmea. E quando macho e fêmea se unem, surgem famílias. Toda a estrutura familiar tradicional. Avô, avó, filhos, sobrinhos, netos, etc. Várias famílias em conjunto formariam vilas, pequenas comunidades. Aí é que entra a inovação dele. Diversas vilas, quando começam a se agregar, quando começam a se unir, formam cidades. A polis grega, a cidade grega. Percebam que esse raciocínio é basicamente o mesmo que os historiadores usam até hoje para o surgimento das cidades. Pequenas tribos, pequenos grupos familiares, se juntando em superestruturas maiores. Inclusive é o que os historiadores e antropólogos usam para exemplificar o próprio surgimento da sociedade grega. O politeísmo ele é explicado por essa lógica. Cada família louvava provavelmente uma divindade diferente. Quando elas começam a viver juntas, elas agregam as diferentes divindades num único panteão. O raciocínio de Aristóteles aqui ele é bastante empírico, ele é bastante focado na experiência, bastante palpável e com um grau razoável de confiabilidade, se vocês observarem a própria evolução da nossa espécie. Há de se presumir que pequenos grupos de caçadores e coletores provavelmente formaram as primeiras comunidades que foram gradualmente crescendo até se tornarem cidades. Perguntas? Eu sei que essa visão tradicional de família é questionada, tá, gente? Estou perfeitamente ciente disso. Estou passando para vocês o que Aristóteles fala a respeito. Nenhuma pergunta? Pois bem, o que Aristóteles quer dizer com satisfazer as necessidades? Seja satisfazer as necessidades em geral, seja satisfazer as necessidades da vida perfeita. O raciocínio inicial dele é bem similar ao de Platão. Isso não é de admirar, afinal, ele foi aluno do Platão. Ele estudou muitos e muitos anos sob a tutela do Platão. As comunidades surgem porque nenhum ser humano é autárquico. Nenhum ser humano basta a si mesmo. Nenhum ser humano consegue atender a todas as necessidades de sua vida. Consegue produzir tudo que precisa, por exemplo. Só que ele adiciona a isso um argumento de cunho biológico. Ele afirma que o surgimento das comunidades é a partir daqueles pequenos núcleos reprodutivos. As famílias tradicionais. É um argumento de cunho empírico. Ele observava animais fazendo isso, presumiu que os seres humanos tenham feito igual e se desenvolvido de forma parecida. As vilas, elas satisfazem as necessidades gerais dos homens exatamente pelo mesmo raciocínio que o Platão utiliza. Produção de bens e especialização em determinadas funções. Jaqueline,
Jaqueline, ela é boa agricultora, por exemplo. O Vander é um bom sapateiro. O Leonardo é um bom ferreiro. A Carla é uma boa domadora de cavalos. Então, as pessoas se juntam para satisfazer as necessidades. A partir dessas 4 pessoas, nós já temos sapatos, nós já temos comida, nós já temos ferraduras e já temos cavalos. Então, são satisfeitas as necessidades gerais da população, daquele pequeno grupo. Porém, para Aristóteles, existem outras necessidades. Essas outras necessidades são de cunho moral e ético. E essas só podem ser satisfeitas pela polis, só podem ser satisfeitas pela vida em cidades. Se vocês lembrarem da aula passada, o que ele fala na Ética Nicômaco, o objetivo do ser humano é o desenvolvimento de sua porção mais racional, da sua alma intelectiva. Então, essa necessidade, que é uma necessidade natural, já que todos os seres humanos têm essa porção intelectiva, ela é aquela que deve ser satisfeita pelas cidades, pela vida em comunidades maiores. Então, é exatamente isso que o Aristóteles julga ser a função da cidade, o desenvolvimento moral e ético humano. E por desenvolvimento moral e ético, ele está entendendo não só a vida feliz, a vida boa, a vida justa, mas também o aprimoramento das faculdades intelectuais. Ou a própria filosofia. Lembrem-se, filósofos estão sempre puxando a sardinha para o próprio lado. Perguntas? E as cidades só conseguem satisfazer essas necessidades através de leis, magistraturas, enfim, de toda a vida política subjacente a elas. Lembrando, o termo idiota foi cunhado pelos gregos. Idiota era quem não participava da política. Então, basicamente, o Aristóteles está falando o seguinte: para as pessoas não serem idiotas, em termos gregos, elas devem viver em cidades, porque só nas cidades ocorre de fato a política. Então, só nas cidades elas podem efetivamente se interessar por isso. Alguma questão? Então é nesse sentido que naturaliza a política. Sim. Na cidade. Parece um pouco contraditório naturalizar a política no homem antes do homem na cidade. Aí é que tá. Ele naturaliza por quê? Porque ele acredita que a vida em comunidade ela vai se desenvolver. Ela é um fato natural. O naturaliza aí é por ser um fato natural. Assim como é um fato natural, por exemplo, das vacas darem leite, é um fato natural do homem criar cidades. A visão aristotélica é nesse sentido. E, é claro, aí não é tanto a política antes do homem ir para a cidade, mas é mais algo como, eventualmente, em algum momento, ele irá formar cidades. Essa criatura, este bando de animais irá criar cidades. Por isso o animal político. Para atender às suas necessidades de diversas ordens. Monta comunidades pequenas para atender às necessidades mais urgentes, proteção, abrigo, alimento, e monta as sociedades maiores para atender às necessidades intelectuais, morais, éticas, a necessidade de participar. Inclusive, ele dedica parte da política a falar da fala, da capacidade linguística humana. E isso como algo que necessariamente irá gerar grandes comunidades. Tomando por base esse raciocínio, a gente pode assumir que o Estado, as cidades, elas são a última coisa a surgir nesse processo de desenvolvimento humano, da vida em comunidade. Mas ela é a primeira em importância. O Estado ele tem uma importância maior do que a vida em pequenos grupos. Porque para o Aristóteles é o Estado que dá sentido à vida em comunidade. Já que é ele que vai atender essas necessidades morais e éticas, essas necessidades intelectuais, é ele que dá sentido às coisas. O Aristóteles ele fala muito sobre a relação do todo com as partes. As partes não fazem sentido sem o todo. E toda a filosofia dele funciona desse modo. Então, quando ele coloca o Estado como superestrutura, é o todo que está dando sentido às pequenas partes. É ele que dá sentido, por exemplo, à vida familiar ou à vida em pequenos grupos. Família estendida. Porque é ele que tem a finalidade ética. Essa finalidade de desenvolvimento humano ela só pode ser obtida através da polis.
Então é ela que dá sentido. Não faria sentido, para Aristóteles, o ser humano criar grupos se não fosse para atender a essa necessidade. Que é uma necessidade espiritual, intelectual, que é própria deste animal, que é o ser humano. Não tem como fugir disso. É parte da nossa natureza. É nesse sentido que ele naturaliza as cidades. As famílias, elas são o núcleo originário, elas que dão origem às cidades. Elas são a base sobre a qual as cidades surgem. Sendo a base, ela também vai servir no raciocínio aristotélico como substrato para a própria organização da cidade. Vocês verão que ele repete nas cidades, na análise da polis, aquilo que ele identifica como estrutura familiar, desse núcleo originário. Aqui ele está muito mais próximo de filósofos anteriores a Platão do que do próprio Platão, que foi mestre dele. Ele está identificando, ok, se os gregos surgem por famílias, então a melhor forma de organizar as cidades é através da estrutura de famílias. Existe uma crítica aqui às reformas do Clístenes, que enfraqueceu a noção de família grega, ampliando a participação democrática. O Aristóteles está fazendo uma crítica contida a isso, uma crítica bem sutil. Pois bem, as relações familiares, segundo Aristóteles, elas são baseadas em 4 elementos. O primeiro elemento é a relação entre homem e mulher, marido e esposa. O segundo elemento é a relação entre o pai e os filhos. O terceiro elemento seria a relação entre o senhor e os escravos. E o quarto seria a arte de obter os bens, que é a crematística. Esse termo não é dele. Este termo é lá dos filósofos da Físis, já era usado. É a arte de obter riquezas. Só que ele não é usado no sentido de acúmulo. Falaremos sobre isso. Importante, observem que ele repete aqui uma estrutura totalmente patriarcal, que é condizente com essa visão antropológica dele a respeito de como cidades surgem. Olha, relação homem-mulher, patriarcal. Relação pai-filhos, patriarcal. Relação senhor-escravo, patriarcal. E a arte de obter bens para toda a família. Na política, ele foca nos 2 últimos itens. Nesse texto que eu passei para vocês, nesse livro, ele foca na relação entre o senhor e os escravos e na crematística, a arte de obter riqueza. Pois bem, atenção ao ponto. Aristóteles foi um ferrenho defensor da escravidão. Ele não era como Platão, que postula uma cidade sem escravos. Pelo contrário, ele considera os escravos muito importantes, desde que continuem escravos. Ele defendeu a escravidão, ele naturalizou a escravidão, ele deu vários argumentos em prol da escravidão. Nisso ele não foi diferente dos outros pensadores gregos que estavam imbuídos dos seus preconceitos da época. Ele parte do pressuposto de que o intelecto governa o corpo. Não só o corpo, mas a vontade também, os impulsos, os desejos. Então os homens no qual o intelecto predomina devem comandar aqueles nos quais o intelecto não predomina. Eu separei alguns trechos para ler para vocês a esse respeito. Por exemplo, a política, livro 5º, parágrafo 1254b, vocês têm aí. O homem é por natureza melhor, a mulher pior. Aquele apto a comandar, esta para obedecer. Aristóteles. Um dos pais da filosofia. Política, livro 5º, também no mesmo parágrafo, mas já um pouco adiante. Todos os homens que diferem dos seus semelhantes, tanto quanto a alma difere do corpo, e o homem do animal, estão nessa condição, aqueles cuja tarefa implica o uso do corpo, que é o que eles têm de melhor, são escravos por natureza, e para estes o melhor é submeter-se à autoridade de alguém. Se isso vale para os exemplos que acima indicamos. É escravo por natureza quem pertence a alguém em potência e por isso torna-se posse de alguém em ato. Aqui reside a distinção entre ato e potência de Aristóteles, que eu não irei trabalhar com vocês por enquanto. A gente teria que entrar na metafísica dele. E só participa da razão no que diz respeito à sensibilidade imediata, sem possuí-la propriamente, enquanto os outros animais não têm nem mesmo o grau de razão que compete à sensibilidade, mas obedecem às paixões. E o seu modo de emprego difere de pouco,
porque uns e outros, os escravos e os animais domésticos, são utilizados para os serviços necessários ao corpo. Então, a escravidão é natural para Aristóteles porque o escravo é fraco de intelecto, então ele é como se fosse um animal. É melhor que ele obedeça a alguém. Esse alguém vai cuidar dos interesses dele. Ele é naturalmente propenso a ser dominado. Em algum momento ele será dominado. Então não tem nada de errado com a escravidão para Aristóteles. É natural que os gregos dominem sobre os bárbaros. Isso, inclusive, influenciou bastante Alexandre, porque Aristóteles afirmava que os povos do norte eram muito fortes fisicamente, mas fracos de intelecto. Enquanto que os povos do oriente, aí vocês incluem os persas, os babilônios, eles eram tinham um intelecto até razoavelmente desenvolvido, não tanto quanto o grego, mas razoavelmente desenvolvido. Eles tinham alguma ciência, alguma política, alguma religião, mas eles eram fracos fisicamente. Então é natural que o grego, por ser um homem melhor, domine esses povos. Agora vocês imaginem isso batendo no ouvido do jovem Alexandre, então com 16 anos, pensando em continuar as conquistas do pai, Filipe II. Deu no que deu. Ele efetivamente dominou os povos bárbaros, mas, interessante, ele tentou desenvolver o intelecto deles. Criou várias cidades com bibliotecas imensas para espalhar a cultura grega, para ver se esses povos conseguiam se desenvolver. Olha como ele é bonzinho. Pois bem, escravidão para Aristóteles é natural. É um dado da natureza. Alguns são mais fracos, outros mais fortes, outros mais inteligentes, outros menos inteligentes. Os mais aptos naturalmente irão comandar. Os menos aptos, em algum momento, se tornarão escravos. E a submissão da mulher também é natural. Apesar das ideias, um tanto quanto progressistas de Platão, que igualam homens e mulheres, o grego, em geral, ele sempre foi muito machista. A mulher ela era vista como um meio de reprodução, no máximo. Elas não podiam participar da política a menos que fossem representadas por algum homem. Se elas processassem ou fossem processadas por alguém, tinha que arrumar um homem, marido, pai, irmão, quem quer que seja, primo, para ir lá falar na assembleia em prol dela, porque ela não podia falar. Eles consideravam a mulher como alguém com intelecto fraco. Platão foi destoante nesse sentido, afirmando que mulheres e homens eram iguais, em essência. Inclusive, é daí que vem a tolerância tão extrema, tão citada, que nem era tão extrema assim, a homossexualidade na sociedade grega. Por quê? Já que a mulher tem um intelecto fraco, a única forma de amor condizente podia ser entre dois homens. A única forma de conexão intelectual seria entre dois homens. Então eles consideravam que entre homem e mulher podia haver uma certa amizade. Tudo bem, ela serve para fins de reprodução. Homens se casam com mulheres para manter a cidade funcionando, produzir filhos para a cidade e tal, cuidar da casa. Mas a verdadeira conexão intelectual, para o grego tradicional, se dava com outro homem. Então o verdadeiro amor se dava com outro homem. Agora, é interessante que mesmo com a imensa tolerância que eles tinham ao homossexualismo, ou homossexualidade, não sei qual o termo vigente agora, desculpem, porque eu sei que um leva preconceitos e outro não. Mas não é nessa intenção que eu estou trocando as palavras, é uma falha de intelecto minha. Apesar da imensa tolerância deles, eles ainda assim viam como uma relação de submissão. Porque o indivíduo que fosse passivo naquela relação era visto com maus olhos. Inclusive, é interessante porque o próprio Platão fala muito mal disso, em várias obras dele. Lembrando que o Banquete é uma defesa que ele faz de Sócrates, afirmando que Sócrates não era, de maneira alguma, amante de Alcebiades. Perguntas? Pois bem, a crematística aristotélica. O que vem a ser essa arte de obter os bens, essa crematística? Ele afirma que há 3 modos de se obter riquezas. Um modo natural e imediato, que não tem mediação, por isso imediato, sem mediação. Um modo que é natural imediado e um modo que não é natural. O que seria o modo natural e imediato? Caça, pastoreio e cultivo dos campos. Você vai lá, trabalha a terra, colhe,
Pois bem, isso é natural, você está efetivando a potencialidade daquela terra e é imediato, você obtém a riqueza diretamente. A caça é a mesma coisa, pastoreio, mesma coisa. Você vai lá e pega algo que a natureza te dá. No máximo você tem algum mínimo de trabalho, mas ia crescer ali de qualquer forma. Sem mediação, você diretamente em relação com a terra. Existe um modo que é natural, mas é mediado, que é a economia com base em trocas, é o escambo. Olha, eu tenho não sei quantos pimentões, você tem não sei quantas azeitonas. Vamos trocar aqui. É natural, é normal, mas existe uma mediação. Você não obteve diretamente. Você obteve aquele produto através de outra pessoa que trocou contigo aquele produto. E existe um modo não natural, que é o uso do dinheiro para comércio. Por que que isso não é natural? Porque dinheiro não é um bem que é extraído diretamente da terra. Dinheiro é inventado. O valor do dinheiro reside no fato de que nós acreditamos que ele tem valor. Se vocês pegarem as carteiras de vocês e olharem atentamente essas coisinhas coloridas que estão aí dentro, isso é um pedaço de papel. Papel e linho. Tem um pouco de tecido no meio, para não rasgar tão fácil. Mas é um pedaço de papel e um bocado de tinta. A rigor, não serve para nada enquanto matéria física. Ele tem valor porque nós acreditamos que ele tem valor. Nós atribuímos a ele um valor. Esse valor é construído coletivamente. Quando Aristóteles fala que o uso do dinheiro para comércio é algo não natural, ele está falando exatamente isso. E mais, ele rejeita o acúmulo excessivo. Ele defende a economia de trocas como algo natural, embora haja uma certa mediação, mas ele rejeita o uso do dinheiro, por quê? Porque eu posso especular com dinheiro. Eu posso comprar um produto de você, um valor, e vender para ela por outro valor. Assim, acumulando. Eu posso também emprestar juros. Eu posso emprestar uma determinada quantia e, dependendo do prazo, exigir que você me pague uma quantia maior. E o Aristóteles se opõe a essas práticas. Ele rejeita o modo não natural de se fazer riquezas. Por que que ele rejeita? Porque você usa o dinheiro como fim, não como meio. Lembrando aquela distinção que ele faz de fins e meios lá na Ética Nicômaco. Quando você acumula dinheiro para ter mais dinheiro, você está encarando aquele pedaço de metal, no caso dele, porque eram moedas, ou um pedaço de papel, no nosso caso, ou um monte de numerozinhos no computador, como finalidade. Mas, na verdade, ele não é uma finalidade, isso é uma inversão de valores. Ele é um meio para se obter outras coisas. Ele é uma ferramenta. O dinheiro, para Aristóteles, é uma ferramenta. E quando você inverte as prioridades, você passa a usar a sua vida para produzir dinheiro e não usar o dinheiro para viver. E por que que os dois modos anteriores de acumular riquezas, de obter riquezas, eles são mencionados por ele como sendo naturais e virtuosos? Porque eles satisfazem as necessidades da vida, eles possuem um limite. Você não vai conseguir produzir muito mais do que consegue consumir plantando. Se você conseguir produzir um pouco mais, você vai trocar e obter outra coisa que você precisa. Mas há um limite natural a isso. Você dificilmente, numa economia baseada em produção direta e troca, iria acumular bens. Porque, afinal, bens estragam. Móveis estragam, alimentos estragam. Então, em algum momento, você iria... Não, chega, eu já tenho o suficiente. Você iria parar de tentar acumular. E o excesso não ocorreria. Existe um limite. Esse limite é fixado pela própria natureza. Pela natureza do homem, a capacidade dele de consumir, e pela natureza em geral, a capacidade dela de produzir. Esse limite é fixado. E uma economia saudável, ela está baseada somente nos modos naturais de obtenção de bens. A produção direta e a troca. O modo não natural, que é o uso de um sistema artificial para mediar a troca, que é o dinheiro, ele não é saudável na visão de Aristóteles.
Inclusive, ele tece algumas considerações de cunho ético sobre isso. Tipo, ele não é saudável porque ele leva o homem a ser mais ambicioso. E sendo mais ambicioso, ele se desgarra de seu propósito original, que é o desenvolvimento da virtude. Enfim. Perguntas? Tem um texto aqui, tem uma frase aqui, não sei se tem a ver com o interessante. Mas não conhece o homem termos e limites, e a arte de enriquecer a natureza impõe. A arte de? Enriquecer. Sim. É isso. Exatamente. Repete a frase, mais alto. Mas não conhece o homem termos nem limites, e a arte de enriquecer a natureza impõe. Sim. É exatamente isso. Ele vai discorrer em vários pontos sobre o limite natural, entendido aí como limite do mundo natural, da physis, se vocês preferirem, para o acúmulo de riqueza. É interessante que, hoje em dia, se o cara fala isso tudo aqui, vai sair um colunista de determinada revista de circulação semanal para chamá-lo de comunista. O comunismo nem tinha sido inventado ainda. Vocês verão que alguns outros pensadores do período moderno, alguns inclusive pais do liberalismo, falam a mesma coisa. Que existe um limite imposto por natureza ao acúmulo de bens. E que exceder esse limite é uma agressão ao mundo natural. E uma agressão às próprias virtudes do homem. Mas, de maniqueísmo tolo em maniqueísmo tolo, a gente vai vivendo, né? Ele pensava não acumular, né? Sim. Mas para suprir as necessidades. É porque a nossa visão social mudou. A visão do que vem a ser o verdadeiro desenvolvimento do homem mudou. Nessa época, o verdadeiro desenvolvimento do homem é o desenvolvimento político, intelectual, moral, ético, como você decidir chamar. Mas ele não é associado a valor monetário. Hoje em dia, parte do nosso valor enquanto pessoa é associado, pela sociedade em geral, ao nosso valor como mercadoria. Nós somos mercadoria. Então, você vir trabalhar bem vestido agrega valor enquanto mercadoria. O que permite, talvez, um posto mais elevado, uma promoção. Você vai me botar esse final de semana no jornal e diz que pessoas bonitas geram mais lucro nas empresas. Sim. O pessoal de RH já conhece isso há muito tempo. Pessoas mais bonitas, tomando por base alguns critérios que são, claro, subjetivos, elas não só tendem a ser contratadas com mais facilidade que as demais, como elas geram mais lucro, é mais fácil você convencer um cliente, se você for um vendedor, por exemplo, bem apessoado. Como também elas são promovidas mais rapidamente. Aí, é claro, discute-se como é que é a ordem dessa relação. Elas são promovidas porque geram mais lucro? Elas geram mais lucro porque são bonitas? Ou são promovidas porque são bonitas? É assim por diante. Isso é comum. O pessoal de psicologia já estuda há muitas décadas esse fenômeno. Existem vários dados que a psicologia social traz para a gente. Por exemplo, você tem maior probabilidade de cooperar com um estranho se for do sexo oposto ao seu. Claro, para os heterossexuais. Você tem maior probabilidade de cooperar com um estranho se ele está uniformizado. Sim, o cara pode não ser nada, mas ele tem um uniforme, qualquer que seja. Desde uma camiseta de entregador de pizza até um uniforme militar. Você tem maior probabilidade de cooperar com uma pessoa que você nunca viu na vida. E eles fazem esses testes de uma forma muito interessante. Pegam atores e colocam nas mais diversas situações. Por exemplo, pedir dinheiro emprestado para um completo estranho na rua. Olha, eu estou sem dinheiro para passagem, você tem como me arrumar. É mais fácil você cooperar se a pessoa está uniformizada, ou se ela for bonita, ou se ela é do sexo pelo qual você se interessa. Um gênero pelo qual você se interessa. Isso é muito interessante. Hoje em dia, parte do nosso valor está associado ao nosso valor enquanto mercadoria e enquanto consumidor também. Por que que às vezes um furto ou um roubo ele motiva um nichamento coletivo? Ora, porque a pessoa, claro, isso não é consciente. Se fosse a nível consciente, ninguém faria. Se as pessoas se fizessem essa análise, não ocorreria. Mas a nível inconsciente, quando alguém te subtrai um bem, está subtraindo parte de quem você é. Se aquela pessoa não tiver mais nada a ser subtraído, você vai subtraí-la do próprio corpo dela. Porque quem ela é.
A relação é desse tipo. Isso não sou eu que estou falando. São sociólogos bem famosos, por exemplo, Zygmunt Bauman fala isso. Isso não é Davi especulando. Isso não é novidade. Já é dito, inclusive, muito antes de eu entrar para a área acadêmica. Quem é o cidadão para Aristóteles? Lembrando que o cidadão, para ser considerado cidadão grego, você tinha que, 1, habitar a cidade. Para Aristóteles, isso não é suficiente. Não basta você habitar aquele território. Não basta você ter o direito de processar ou ser processado por outro cidadão. Até porque escravos eram processados, eram representados por seus senhores. Não basta ser descendente de cidadãos. Aristóteles dá uma definição de cidadania que é muito estrita, muito restrita. É necessário fazer parte da administração da cidade, é necessário fazer parte da vida política da cidade. E isso leva a um problema. Para ser um cidadão, você precisa ter tempo de participar na política. Os cidadãos são aqueles que tomam parte na política diretamente. Por quê? Isso está totalmente condizente com o raciocínio dele. Se a função da sociedade é o desenvolvimento moral, espiritual, intelectual do homem, você só é de fato um cidadão, você só é de fato um homem digno de nota, se você participa da vida política. Do contrário, o que você está fazendo aqui? O conceito tradicional de cidadania grega, ele não atende aos critérios propostos por Aristóteles. Mesmo os artesãos livres, mesmo os homens livres, que não participam na política porque não querem, eles não seriam considerados cidadãos por ele. Importante, não preciso nem mencionar que metecos, no caso deles, estrangeiros, não se enquadram, né? Não basta você ter nascido lá, não basta você ser filho de pessoas que nasceram lá, não basta você pertencer a uma família importante, não basta você gozar de certos direitos ou deveres políticos. A defesa da cidade, por exemplo. Você precisa efetivamente estar nas assembleias, fazer discursos, votar, ocupar cargos. Isso é um cidadão para Aristóteles. Por isso eu comecei com a gracinha linguística sobre o que é um idiota para um grego. Para ele, o cidadão é meramente aquele que não é um idiota, é alguém que participa. Na imagem, Demóstenes, que foi um grande adversário de Aristóteles, um grande orador grego. Ele tinha um problema de fala e treinou durante muito tempo para se tornar um grande orador. Como os gregos não permitiam que outras pessoas fizessem discursos por eles, depois que Demóstenes se tornou um grande orador, ele passou a escrever discursos para outras pessoas e ganhava não só respeito, mas também um certo dinheiro com isso. Quando Alexandre morreu, Demóstenes foi uma das pessoas que inflamaram o sentimento anti-macedônio na Grécia. Vamos nos livrar dos opressores, vamos nos livrar dos dominadores. E Aristóteles foi diretamente afetado por isso devido à relação muito próxima que ele tinha com a família real macedônia. Perguntas? Oi? Vocês não necessário, obviamente, participar de algumas coisas. Claro. Mas então a gente pode chegar à conclusão de que a gente tem livre era que tinha dinheiro e aí quem é cidadão para essa Sim. Não necessariamente dinheiro. Lembre-se da condenação que ele faz do dinheiro. Mas você tem que ter tempo livre porque você tem pessoas trabalhando para suprir suas necessidades. Eu falei dinheiro assim, no caso. Sim. Bens. É interessante o seguinte, isso é parte do raciocínio dele sobre a escravidão. Oi? Por quê? Não sei, colocar uma pessoa que tem bens que pode participar da política e é considerado cidadão. Mas ele, ao mesmo tempo, ele condena ao acúmulo. Ele condena o acúmulo, mas ele não condena que você tenha o suficiente para atender às suas necessidades. Que inclusive é aquilo que nós vimos na aula passada, na Ética Nicômaca, que você tem que ter o mínimo necessário, mas não o excesso. É a via do meio. Todo o raciocínio dele aqui é a via do meio, o tempo inteiro. E é interessante porque ele está usando isso também para fundamentar a existência da escravidão. Por quê? Para que o cidadão tenha tempo livre, alguém tem que trabalhar por ele. Alguém tem que produzir bens para ele. Quem vai ser esse alguém? O escravo. Deixa eu perguntar, porque a pessoa tem que ter tempo para ficar, né? Na assembleia, Sim. voltando.
lendo os documentos oficiais. Aí, quem trabalha, né? Tipo assim. O escravo. O escravo. A estrutura da cidade que ele postula é a mesma estrutura familiar. O marido em relação à esposa, o pai em relação ao filho, o senhor em relação ao escravo. Então, este pai, este senhor, este marido é quem vai participar da política, enquanto os demais administram. Mas ele é considerado cidadão. Sim. E o escravo? Não. Lembrando, ele fala que o escravo é escravo porque ele tende naturalmente a ser um escravo. Ele é fraco de intelecto. Ele merece ser dominado. Inclusive tem a lenda de que ele falou pro Alexandre que ele deveria ser extremamente duro com os povos bárbaros e aproveitar o que há de melhor no espírito grego. Aí por isso que fala, os gregos têm direito de mandar nos bárbaros. Sim, exatamente. Se você procurar ao redor do mesmo trecho, você vai achar várias outras frases no mesmo teor. Nesse mesmo parágrafo. Ele falando que os persas são fracos fisicamente e têm um intelecto não tão desenvolvido quanto o grego, mas ainda razoavelmente desenvolvido. Que os povos do norte, aí é difícil dizer o que ele quis dizer com povos do norte. Os etruscos, talvez. Eram fortes fisicamente, mas eram muito fracos de intelecto. Eram incapazes de desenvolver ciência, filosofia, estruturas políticas refinadas. O Aristóteles era, sim, racista. Só que é interessante porque para nós brasileiros, quando a gente fala em racismo, a gente pensa do branco descendente de colonizadores europeus, de olhos claros e alto como nosso amigo, em relação aos negros, aos indígenas e aos descendentes negros indígenas. Nesse caso era um grego sendo preconceituoso com relação aos povos do entorno. É europeu sendo racista contra europeu. É algo que nós não estamos acostumados a ver. Mas existe e muito ainda. Ainda. Aristóteles faz uma divisão entre tipos de governo. Ele afirma que existem governos de um só homem, de poucos homens e de vários homens. Uma tríplice distinção em relação à quantidade de pessoas que participam da política, que participam do governo. E ele divide esses governos entre aqueles que são virtuosos, que buscam o bem da comunidade, aquilo que você acabou de dizer, e aqueles que são degenerados, que visam interesses próprios. Então ele estabelece duas formas de governo para cada uma dessas categorias em relação à quantidade de pessoas que participam na política. Então, o governo de um só homem podia ser uma monarquia ou uma tirania. Aqui ele está pensando, bom, se um só homem for iluminado o suficiente, virtuoso o suficiente, para fazer tudo que for necessário para o bem da cidade, conduzir a cidade de forma justa, será uma monarquia. Se ele buscar o interesse próprio, é um tirano. Vai oprimir os demais cidadãos para ganho pessoal. Um governo de poucos homens pode ser uma aristocracia, lembrando, Ariston, o melhor, o excelente, aquele que tem areté. A aristocracia é o governo dos melhores, dos mais virtuosos cidadãos, um punhado de cidadãos virtuosos. Ou pode ser uma oligarquia, um pequeno grupo, oligo, pouco, em grego. A oligarquia é um pequeno grupo que defende seus próprios interesses, normalmente comerciais e econômicos. E pode ser um governo de muitos homens que visem o bem comum. Aí eles não são tão excelentes, não são tão virtuosos, não são tão competentes, nem tão capazes. Mas pelo menos eles estão tentando fazer alguma coisa em prol do coletivo. Então isso é virtuoso, isso é bom. Seria uma politia. Aqui eu preciso fazer uma parte sobre o termo. Há quem diga que é politia, há quem diga que é politeia. O grego é ambíguo, é uma língua muito ambígua às vezes. Eu uso politia por quê? Para distinguir do termo politeia como usado por Platão. O título A República é uma tradução romana, o título original é politeia. E o Aristóteles usa esse termo em diversas acepções diferentes ao longo das obras dele. Ele fala como forma de governo,
ele fala em referência à República Platônica, ou ele fala como essa forma de governo aqui que ele está analisando. Então, eu troco uma letrinha para poder separar a categoria. A verdade é que eu faço isso de propósito. Também não é novidade minha, muitos outros fazem isso também. No caso, a politia é o governo que visa o bem comum, no qual vários cidadãos se alternam nas funções governamentais, nas magistraturas e assim por diante, na condução das assembleias. E a democracia, lembrando que os gregos não viam essa palavra com bons olhos, é o governo de muitos que visam só o próprio interesse. Voltando à concepção platônica de igualdade entre os desiguais, é quando uma grande massa de pessoas passa a participar da política, visando enriquecer, porque a maioria deles são pobres, e assim solapar a autoridade dos ricos. É o Brasil. Eu não vou entrar em polêmica porque estão filmando. Tem 3 formas que são virtuosas. A monarquia, a aristocracia e a politia. A monarquia no caso de um único governante, a aristocracia no caso de um pequeno grupo de pessoas que participam do governo, e a politia no caso de um grande número de pessoas se alternando nos cargos, visando o bem comum. Nesses 3 casos, a finalidade é o bem comum. Existem 3 governos degenerados: a tirania, a oligarquia e a democracia. Aristóteles fala de democracia como algo negativo. Que é o quê? O governo de um homem só, visando o próprio interesse dele, esmagando todo o restante da sociedade, é o tirano. O governo de um pequeno grupo econômico, visando manter os seus próprios interesses. Eu diria, Rubens, que o Brasil é esse. Se você analisar, algumas famílias tradicionais controlam terras e a mídia e toda a política, boa parte não, mas pelo menos alguns dos nossos senadores são descendentes de outros senadores desde a época da República Velha. É um pequeno grupo que visa a manutenção dos seus próprios interesses. E a democracia, que é um grande grupo visando a manutenção dos seus próprios interesses. Você trabalha pro individual. Perde-se a noção de comunidade. E o interessante, para o Aristóteles, a melhor forma possível de governo é uma monarquia. Um homem excelente e virtuoso comandando toda a cidade. No caso do Aristóteles, ele considera que a monarquia seria o melhor governo possível. O melhor governo imaginável. O governo ideal. Ele fala que o texto tem os aduladores. Sim. É porque ele entende democracia como demagogia. Alguns indivíduos mais espertos, alguns indivíduos mais capazes vão falar aquilo que o restante quer ouvir e vão assumir o poder com isso. É a força da massa empoderando aquele que só existe no âmbito do discurso. Tem uma crítica aos sofistas aqui também. Seria uns puxa-saco, provavelmente, né? E o outro seria autárquico. Qual deles? Ah, sim. Não necessariamente autárquico, mas ele tem tantas virtudes que ele elevaria a comunidade com isso. Ele não pensa em si, ele pensa nos demais. E ele é capaz o suficiente para governar bem. Só que Aristóteles é um realista. Aristóteles não é ingênuo. Ele considera essa a melhor forma de governo possível, em um âmbito teórico. Mas a melhor forma de governo possível, na prática, no tempo dele, que ele identifica como viável, na época dele, é a politia. Um grupo razoavelmente grande de cidadãos que não precisam ser tão virtuosos assim, mas podem ter algumas virtudes, se alternando nas funções de governo e visando o bem comum. Então, ele é um defensor da democracia no sentido que nós entendemos democracia. Mas ele é um crítico da democracia generalizada. É necessário ressaltar também que, como a noção de cidadão dele é muito restrita, até quando ele fala aqui que é um governo de muitos homens, não são tantos assim. São poucos, na nossa visão. É uma camada muito pequena da sociedade. Questões? Oi? Também. Mas
já que os professores determinavam antes meta, a questão da ética e tal, os professores acabavam passando esse caso. Sim. Quando Aristóteles nasceu, o movimento sofístico já estava desaparecendo. Quando ele chega a escrever as obras da maturidade dele, já tinha desaparecido por completo. O movimento sofístico, ele leva um golpe muito duro com Platão, com a formação da Academia Platônica. E ele pega essa influência do Platão. Platão falava tão mal dos sofistas, tudo que o Aristóteles ouviu a respeito dos sofistas veio de Platão. E ele continua nessa linha. Ele estudou com Platão desde jovem até os 37 anos. Então, tudo que ele falava seguia os ensinamentos do mestre. Que os via como caçadores de jovens ricos, aduladores, vendedores de ilusões, aquele fraseado todo. Sim, Letícia. Você disse que ele considera a monarquia a melhor forma de governo. A melhor forma de governo, teoricamente, possível. Mas para a sociedade dele seria a politia. Seria um governo democrático, participativo, que não tivesse essa característica que ele atribui à democracia, a palavra democracia, de pensar no bem individual, mas sim visasse o bem comum. Nas votações, os cidadãos estariam preocupados com a comunidade, não com o interesse deles. Eu não votaria, por exemplo, em você para um determinado cargo, porque você poderia me conceder benefícios comerciais, por exemplo. Eu votaria porque eu consideraria que você iria fazer algo pelo bem-estar geral da cidade. O problema da democracia para o Aristóteles, e também da oligarquia, e também da tirania, é justamente legislar em causa própria. Enquanto que das demais, a virtude está em não legislar em causa própria, mas sim em prol do bem comum. Sim. Posso passar? Pois bem. Aí ele começa a discorrer sobre como seria a cidade ideal para ele. Ela não poderia ser nem muito grande, nem muito pequena em termos de população. Nem muito numerosa, nem pouco populosa. Por quê? Porque se fosse pouco populosa, ela não conseguiria ser autossuficiente. Ela não conseguiria produzir todos os bens que precisa, ficaria à mercê de outras cidades. Se ela fosse excessivamente numerosa, seria ingovernável. É muito difícil você governar um lugar que tem milhões e milhões e milhões de habitantes. Lembrando que naquela época dificilmente as cidades passavam de alguns milhares. Quando Clístenes define o ostracismo como a punição para aqueles que tentam tomar o poder na cidade, ele estabelece que a Assembleia tinha que ter, que essa medida tinha que ter na Assembleia 6.000 votos a favor. Isso é coisa pra caramba, isso é a maior parte da população de Atenas da época. Então era uma punição muito severa, ninguém na cidade te quer lá. E Aristóteles fala, olha, se a cidade for muito numerosa, ela é impossível de se governar, vira bagunça. O território também não deveria ser nem muito pequeno, nem muito extenso. Por quê? Porque um território muito pequeno, mesma coisa, ele é insuficiente para a produção de todos os bens que a cidade necessita. Se o território for muito extenso, ele não só vai produzir bens supérfluos, ele vai produzir riquezas que não são necessárias à sobrevivência da cidade, como ele também vai ser mais difícil de ser defendido. Ele é indefensável. E os cidadãos, eles precisam possuir uma certa síntese de qualidades físicas e intelectuais para que a cidade seja virtuosa. Eles devem possuir qualidades, até porque a forma de governo que ele considera viável no tempo dele exige que os cidadãos tenham qualidades e que se alternem no governo justamente para que ele absorva o que há de melhor em cada cidadão. Percebam que ele está aqui repetindo a noção de via do meio dele, aplicando a política. Olha, a cidade não pode ser nem pouco numerosa, nem excessivamente populosa. Via do meio. Ela não pode ser nem pouco, ter um pequeno território, nem ter um território muito extenso. Via do meio. Os cidadãos, eles não precisam ter essa excelência toda que o Platão falava. Mas eles também não podem ser desprovidos de virtude. Via do meio. Sempre via do meio. Então, e é claro, ele vai analisar a estrutura dessa cidade, como vai se dar a distribuição do poder.
O que uma cidade precisa ter, segundo Aristóteles? Bom, ela precisa ter cultivadores da terra, camponeses. Ela precisa ter artesãos a produzirem os bens, móveis, cestos, vasos, instrumentos musicais, o que quer que seja. Precisa de comerciantes para trocarem esses bens, inclusive com outras cidades, se for necessário. Ela precisa de guerreiros. Nenhum filósofo grego vai esquecer a importância disso. Eles viviam em guerra, então eles sabem a importância que exércitos possuem. Ela precisa de legisladores e políticos. Precisa de pessoas que determinem quais são as leis e quais deverão ser os costumes e administrem a cidade. E ela precisa de sacerdotes. Afinal, a cidade tem uma vida espiritual própria, então é necessário atender essas necessidades. Percebam que, já que a cidade é a única coisa capaz de atender, a única estrutura capaz de atender as necessidades espirituais dos seres humanos, ela precisa de tudo isso. Ela precisa de leis, ela precisa de cultos religiosos, ela precisa se defender, ela precisa também atender as necessidades básicas da existência. E aí é que está. Quem seriam os cidadãos para ele? Os cidadãos ocupariam essas três últimas funções. Eles seriam guerreiros, políticos ou sacerdotes. Os não cidadãos executariam as funções de artesão e de comerciante, enquanto que os escravos cultivariam a terra. Novamente uma sociedade estratificada. A diferença dele aqui é que ele inclui escravos na jogada. Mas, uma pergunta fundamental. Se eu tenho guerreiros, como eu vou evitar que os guerreiros tomem o poder e destituam os legisladores, os políticos, os sacerdotes? Golpe. Afinal, eles têm a força militar. Eles são jovens, são bem treinados, eles têm armas. Como evitar isso? Simples. As três funções exercidas por cidadãos seriam exercidas em tempos diferentes. Você teria uma progressão de ocupação. Você tem um plano de carreira. Você começa como guerreiro, depois passa a político. No final de sua vida você passa a ser um sacerdote. Assim os guerreiros saberiam que eles teriam como ocupar as posições de mando político. Eles não sentiriam vontade de tomar o poder. Olha, se eu esperar tempo suficiente, eu estarei nesse cargo. Eu não preciso dar um golpe. Influência platônica clara, claríssima. Progressão de ocupações. A questão é que ele inclui aqui o sacerdócio. Os não cidadãos e os escravos, eles levariam vidas voltadas às suas condições de subsistência. Os estrangeiros são não cidadãos. Não cidadãos. Eles produziriam e eles teriam o necessário para sobreviverem. As suas necessidades urgentes mais atendidas. Por quê? Ora, se nós temos necessidades mínimas para a existência, se nós temos as necessidades intelectuais e espirituais, temos que atender o mínimo. Quem é que terá as necessidades intelectuais e espirituais desenvolvidas? Quem tiver este aspecto da alma, da psique, mais desenvolvido. Estes são os cidadãos. Os demais, bom, desde que você atenda às necessidades do corpo, eles estão bem. Novamente, influência de Platão. Aqui é claro, cada raciocínio que ele estabelece, cada argumento que ele dá, amarra no seguinte. Isso é típico de qualquer filósofo, por sinal. Se ele falou que existem os que estão aptos a comandar e os aptos a obedecer, os que são aptos a obedecer, obedecerão e terão suas necessidades mínimas garantidas. Os que são aptos a comandar, irão comandar. E terão necessidades mais refinadas sendo atendidas. Interessante o seguinte, nessa concepção de estado ideal do Aristóteles, um grande número de recursos, incluindo recursos humanos, incluindo pessoas, é mobilizado para atender às necessidades de um pequeno número de pessoas, de um pequeno número de cidadãos. Não é muito diferente com Platão, não. Que os produtores são um grande número de pessoas mobilizando uma grande quantidade de recursos em prol de quem? Em prol dos guardiões e em prol dos filósofos. Só que os filósofos e os guardiões estão dando algo em troca também. O Aristóteles faz o quê? Olha, esse grande número de recursos está sendo mobilizado para que o cidadão se desenvolva intelectualmente.
Eles dão algo em troca? Dão, porque eles vão defender a cidade, vão gerenciar a política e vão participar do culto. Influência platônica claríssima. Agora, como ele restringe mais o conceito de cidadania, aumenta a quantidade de recursos mobilizados em prol de um número menor de pessoas. Não é muito diferente se vocês pensarem hoje em dia. Um grande número de recursos é mobilizado para que um pequeno número de pessoas participe da política. É inclusive a crítica que a Hannah Arendt, que nós veremos no final do semestre, faz aos regimes democráticos. Questões? Considerações? Críticas? Com essa concentração toda nesse período, dificilmente alguém tomaria. Sim. Dificilmente alguém tomaria o poder. Primeiro, porque tem a progressão de ocupações daqueles que poderiam tomar o poder. E segundo, porque eles são em... Porque os demais, a grande massa da sociedade, não teria recursos suficientes para isso. Aqui não é só a influência do Platão. Existe uma influência da polis espartana em cima do Aristóteles. Já existia uma certa influência sobre Platão, mas aqui no Aristóteles ela se vê de forma mais clara. E existe uma influência do sistema macedônio sobre ele, já que a família do Aristóteles e ele próprio tinham essa relação tão estreita com os macedônios. Existe toda essa influência de comunidade guerreira em cima dele. Comunidade política e comunidade sacerdotal. Continuando. Já que nós estamos falando de pequena quantidade de recursos, qual que é a finalidade da cidade para Aristóteles? É a formação de homens bons, de homens virtuosos. Logo, isso só pode ser feito através da educação. E ela seria inicialmente voltada para o corpo, já que o corpo ele começa a se desenvolver antes do intelecto, antes da razão. Então, o mesmo raciocínio platônico, a educação começa pela ginástica. Ginástica e música. Música é a arte das musas, a ginástica está inclusa nisso. A caça, as artes da guerra. Ela depois prosseguiria para educar os impulsos e os instintos, ou seja, formação ética e moral, educar virtudes, criar hábitos virtuosos e justos. Em outra etapa, a educação se voltaria à parte racional da alma, à parte intelectual. Só que interessante, como Aristóteles entende a educação como algo que vai desenvolver o intelecto humano, e essa é a própria finalidade do ser humano, desenvolver o seu próprio intelecto, já que nós somos animais que se destacam por serem racionais. Então, na visão aristotélica, nós somos animais racionais, somos animais políticos, e uma coisa está atrelada à outra. Ou uma educação que tivesse como finalidade as técnicas de produção, a manufatura, a geração de produtos melhores, ela é um contrassenso. Por quê? Porque ela não está servindo ao homem, ela está servindo ao objeto. Então, se eu ensinasse os escravos, os artesãos, ou quem quer que fosse, a produzir mesas melhores, ou cadeiras melhores, ou arados melhores, carroças melhores, eu não estou educando o homem. Eu estou agindo em prol da coisa. A coisa vai se tornar melhor. O homem não. Então, o ensino voltado à técnica para Aristóteles é perverso. Ele é um contrassenso. Porque ele não faz com que você se desenvolva, ele faz com que o objeto se desenvolva. O objeto que você está produzindo. Apesar de toda a defesa dele da escravidão, apesar de toda a defesa dele da submissão da mulher, vocês podem ver que ele tem uma visão de educação libertária. Que a finalidade da educação é desenvolver o ser humano. Não as coisas que o ser humano utiliza. Não as coisas que o ser humano produz. Isso poderia ser muito bem aproveitado por nós hoje em dia, essa concepção dele. Ensino técnico. Se vocês analisarem a relação de cursos da universidade, quais são os cursos com menor relação de candidatos por vaga? Citem. Filosofia, artes plásticas,
música. Arquivologia. E aí, é claro, arquivologia, serviço social, são cursos que são voltados para o desenvolvimento humano. Agora, quais são os cursos com maior relação candidato por vaga? Engenharia, Direito e Medicina. Não estou dizendo que estes cursos não desenvolvam as capacidades intelectuais humanas, de forma alguma. Mas vocês hão de convir que são cursos que também têm um aspecto muito técnico, voltado para a técnica. A engenharia, você vai produzir uma casa, você vai produzir uma represa, no caso da engenharia civil. Se for uma engenharia eletrônica, você vai produzir um computador, você vai produzir um celular, você vai programar um computador. Sim. A finalidade é essa. O direito também desenvolve habilidades humanas? Claro. O curso de Direito é herdeiro da filosofia, é herdeiro da sofística, mas também envolve uma técnica. A técnica de compor uma petição, a técnica de saber em qual artigo enquadrar aquilo. Envolve uma técnica. A arte da oratória é muitas vezes vista meramente como oratória. Aí a sofística, da forma que o Platão desprezava, entra com os dois pés na área. É claro, há aqueles que se voltam para os fundamentos filosóficos do direito, a justiça, a promoção da justiça, a promoção de uma sociedade boa e justa, e há aqueles que estão lá pela técnica. Se você fizer uma enquete, boa parte dos alunos vão dizer, eu fiz isso porque tem mais vagas de emprego e vai me gerar mais dinheiro. É exatamente o que Aristóteles condena. Dinheiro pelo dinheiro? O dinheiro é um meio de se obter as coisas, não é o fim, não é a finalidade da vida. Há inclusive juristas famosos aqui no Brasil que têm criticado que a academia ela se tornou, eles usam esse termo, cursinho. O professor dá aula show, contando um monte de piada, não que eu ache isso negativo, mas há momentos, não é o tempo todo. Eu faço piadas com vocês, mas não é o tempo todo. E é decoreba de artigos, é decoreba de rituais processuais. Tecnocracia. Vários juristas famosos criticam isso. E tem criticado a mesma coisa em relação à medicina. Que a medicina, como nós temos aqui no Ocidente, ela é muito intervencionista. Você chega no médico, você está com um problema que pode ser resolvido, por exemplo, com fisioterapia. O cara vira, não, então vamos abrir, vamos passar a faca aqui, tal, não sei o quê, vamos botar assim, assada a prótese, e aí eu vou enfiar a câmera. O cara já quer cortar. Ele já quer executar a técnica. Ele não pensa, por exemplo, que você pode se sentir melhor, talvez com uma pequena limitação, mas sem se sentir invadido, cortado por um bisturi. Ele não pensa nas suas necessidades ele pensa nas suas necessidades físicas. O corpo entendido como máquina. Lamétrie, um filósofo francês, é o responsável por isso. Mas ele não pensa muitas vezes nas suas necessidades emocionais, espirituais, intelectuais. Mas o interessante é que na visão grega, todo e qualquer processo, seja a ginástica, seja a música, seja a educação, seja a política, ele está voltado para o desenvolvimento do ser humano. Não das coisas que o ser humano utiliza. Em tese, isso permanece por um longo tempo na nossa história. O negócio é que a gente começou a mudar a nossa visão do que seria servir ao ser humano. Onde reside o seu valor? Aí que entra a pergunta que professor de filosofia de ensino médio adora fazer para os alunos. Chega no primeiro dia de aula e pergunta, quem você é? O que te define? O que te faz ser quem você é? E é a pergunta fundamental que todos nós temos que responder em algum momento. O nome, a profissão... Mas é isso que te define enquanto ser humano? É isso que te define? Hoje é assim. Pois bem, algumas diferenças fundamentais entre Aristóteles e Platão. Oi? Você é. Quanto você é? Quanto você é? Qual o seu preço? Aristóteles, ele mantém a estrutura familiar grega, tradicional. Homem, mulher, filhos, escravos. Platão modifica a estrutura familiar. A estrutura familiar seria basicamente a mesma
para a classe concupiscente, mas os guardiões não teriam famílias, e nem os filósofos, para que se ocupassem somente da cidade. Essa é uma diferença fundamental entre os dois. O Aristóteles mantém a estrutura tradicional de propriedade privada, mas ele estabelece um limite para a propriedade privada. Ele rejeita o acúmulo excessivo de bens. E Platão, ele estabelece que só a classe dos produtores teria propriedade privada, mas mesmo ela teria propriedade muito limitada. Os guardiões não teriam propriedade. Os filósofos também não, eles estão ocupados da cidade. Eles teriam só bens de uso pessoal. Seu pente, sua coberta, as armas que você leva para a guerra. Isso, é o ideal ascético. Lembrando, Platão é um místico, é um religioso, provavelmente. Então ele é um asceta. Ele vê essa ideia de vida monástica como algo virtuoso. Ele quer que os seus guardiões, os seus filósofos sejam monges. Aristóteles não. Aristóteles não está nem aí para isso. O Aristóteles defende a submissão da mulher, enquanto Platão iguala as mulheres e os homens. Ele fala que as mulheres podem se tornar guardiãs, sim, e que depois podem assumir cargos no governo, sim. Podem assumir o comando de exército, sim, com limitações. Mas, no geral, Platão acredita que não há diferença essencial entre um e outro. Aristóteles defende a escravidão, enquanto Platão elimina a escravidão. Na cidade de Platão, por mais estratificada que ela seja, por mais rígida que ela seja, não há escravos. Há produtores, lavradores da terra, artesãos, mas não há escravos. Enquanto que Aristóteles fala que são necessários escravos para pastoreio, para caça, para cultivo. Os artesãos e comerciantes são homens livres, mas não participam da política. Basicamente, ele repetiu a estrutura tradicional da sociedade grega, que tinha os escravos, os metecos e os demais homens livres que não participavam da política porque não queriam, e tinha os cidadãos, efetivamente. Aristóteles repete a estrutura. Aristóteles analisa as cidades gregas falando de 6 formas de governo, enquanto Platão fala de 5. Platão fala de aristocracia, que é o governo que ele prefere, fala de tirania, de oligarquia, de democracia e de... Já falei. Oi? Timocracia. O Aristóteles fala das 6 formas. Aristocracia, oligarquia, governo de poucos, um virtuoso e outro degenerado. Politia e democracia, governo de muitos, um virtuoso e outro degenerado. E monarquia e tirania, governo de um homem só, um virtuoso e um degenerado. Aristóteles determina a finalidade da política como desenvolvimento moral e intelectual dos cidadãos. Platão determina a finalidade da política como o bem, a felicidade de acordo com a disposição natural de cada um. A justiça na polis platônica está no fato de que cada um ocupa a posição ao qual ele é naturalmente mais adequado. Ele é desse jeito. Se ele só se preocupa com comida, bebida, etc., que ele cultive os campos, é mais adequado para ele. Isso é justo. Aristóteles, ele diverge um pouco disso. É interessante que para os dois, a finalidade da política é ética. A finalidade da política é o bem. Só que eles têm concepções diferentes do que é o bem. Um afirma que a justiça, o caso é o Platão, ele afirma que a justiça é cada um está adequado ao seu serviço, ao qual ele tende naturalmente a executar. Enquanto que Aristóteles fala que, olha, a verdadeira moral, a verdadeira ética, ela é acessível a poucos. O adequado é que esses poucos se desenvolvam. E o resto, que produza, para que esses poucos possam se desenvolver. Essas são as diferenças fundamentais entre eles. Vocês podem observar que há inúmeras semelhanças também. Não poderia ser diferente, já que um foi aluno do outro. Perguntas? Estrutura familiar para Platão. A classe dos produtores manteria a estrutura familiar tradicional. Os guardiões não teriam direito à família. Os casamentos seriam
E todas as crianças nascidas numa determinada época seriam consideradas filhas de todos os casais que tivessem se unido num determinado espaço de tempo. Isso faria com que todos se reconhecessem como irmãos e irmãs, ou como pais e filhos, sem saber exatamente quem é pai ou irmão de quem. O que faria com que a sociedade se tornasse mais coesa, segundo Platão. Porque, afinal, se todos podem potencialmente ser seus irmãos ou seus filhos, você tomará muito mais cuidado com o bem comum da cidade do que se só um grupo for. Você iria parar de defender os interesses de um grupo restrito, a família tradicional, e passaria a defender os interesses da cidade como um todo. Justamente por não saber quem é a sua família biológica. Isso se aplicaria à classe dos guardiões, mas não à dos produtores. E é claro, como os filósofos são recrutados dentre os guardiões, se aplicaria a eles também. Mais questões? Oi. Sim. Incesto. Sim. Mas lembrando, o que o Platão diz é teórico. Nunca foi implementado. E o que Aristóteles diz também é teórico. Embora seja muito parecido com a sociedade grega que já existia. Pois bem, algumas inovações aristotélicas no pensamento político, sem juízo de valor, sem dizer se essas inovações são boas ou ruins, mas algumas novidades que ele introduz. A primeira, a educação e o desenvolvimento do homem como finalidade da própria política. Qual a finalidade da política? Cada um vai dizer uma coisa. É a estabilidade social, é te proteger do outro, é a justiça, é o bem. Aristóteles fala, é o desenvolvimento do homem. Isso é uma novidade. É uma concepção nova para a época. O acúmulo excessivo de bens como fonte de injustiça e de tensões sociais. Percebam que ele rejeita o acúmulo excessivo. O empréstimo a juros, ele rejeita o próprio uso do dinheiro. Então, Aristóteles, esse marxistazinho. A noção de que existe um mínimo necessário à sua subsistência. De que há determinados bens e há determinados serviços que são o mínimo necessário para que os habitantes da cidade continuem a existir ali. Porque sem esse mínimo eles não conseguem sobreviver. Eles não conseguiriam também ser felizes. Aquilo que ele repete na Ética Nicômaco, né? Ele fala que, embora o acúmulo excessivo de riquezas não te traga felicidade, a total falta delas vai impedir sua felicidade. Então essa noção de mínimo necessário à subsistência está presente tanto na Ética Nicômaco quanto na política. Sempre a via do meio, sempre. O governo participativo como menos suscetível a se degenerar. Se o governo participativo é o menos suscetível à degeneração, ele é o menos propenso a se degenerar, ele está, na verdade, fazendo uma defesa da democracia. Embora ele use o termo democracia para designar algo negativo, a democracia grega, que ela tinha restrições a quem era cidadão e quem não era, atende muito bem às necessidades dele. Então ele faz uma defesa de governo participativo. Por quê? Ele é o menos propenso a gerar tiranos, é o menos propenso a gerar oligarcas. Ele evita que o governo se degenere, que a polis se degenere. Eu tenho uma dúvida quanto a essa questão assim, das pessoas que eram estrangeiras, elas jamais vão se tornar cidadãos de fato. E se elas não se tornam cidadãos, elas passam a não ser seres políticos. Sim. Se eles não são seres políticos, eles são só, eu não sei a palavra certa, mecanismo de manutenção da polis? Por aí. Seriam os artesãos e os comerciantes. Mas
Mas aí quando ele fala que é como se fosse um direito de todo cidadão ter acesso à política. Aí tá. Priva. Aristóteles, ele entra em algumas contradições na política. Se ele tivesse sido rigoroso com o que ele escreveu na Ética Nicômaco, na Metafísica, na física dele, no De Anima, né, da alma, ele não teria defendido esse modelo político. Parece que ele se deixou levar por alguns preconceitos da época. E ele começou a fazer um origami retórico para tentar chegar à defesa da sociedade tradicional na qual ele estava inserido. Se ele tivesse sido rigoroso com tudo que escreveu na Ética Nicômaco, ele não defenderia esse modelo de Estado. Até porque ele mesmo era um estrangeiro. Ele era de Estagira, vivia em Atenas. Ele não tinha todos os direitos que os cidadãos atenienses tinham. É interessante que as assembleias podiam conceder alguns direitos aos estrangeiros. Isenção de alguns impostos, até a possibilidade de comandar uma determinada embarcação militar. Isso já aconteceu na história de Atenas, mas era raro. E ele próprio era um estrangeiro na cidade. A cidade onde ele viveu a maior parte da vida dele. Então ele não tinha tantos direitos assim. É estranho ele defender essa alienação, ser excluído da política para os estrangeiros. Mas, ao mesmo tempo, era muito comum para a época. A maior parte dos habitantes das cidades gregas eram, de fato, estrangeiros, estavam de passagem, fazendo comércio, e não participavam da vida política. Então, ele basicamente reproduziu o que era vigente. Outra inovação, o cidadão, exatamente como aquele que participa ativamente da política. Não basta você ter direitos e exercê-los se quiser. Você só se torna de fato cidadão quando exerce os seus direitos políticos. Essa é uma inovação aristotélica. Ser omisso não te garante o status de cidadão. Não basta ter direitos e não exercê-los. Você tem efetivamente que usá-los. Até porque direitos vêm acompanhados de deveres políticos, especialmente para um grego. Então, essa é a concepção de cidadão que ele tem. E, por fim, a naturalização da escravidão e da submissão da mulher. A defesa que Aristóteles faz de que os gregos são um povo naturalmente mais apto a comandar, ela é repetida depois em outros períodos históricos, para justificar outros períodos de escravidão, outros períodos de submissão de outros povos, outros períodos de submissão da mulher. Então, os argumentos que ele utiliza em defesa da escravidão e da submissão feminina são os mesmos que posteriormente são repetidos em outros contextos históricos. Isso é uma outra inovação dele. Por quê? Inovação. Ora, mas a mulher já não era submissa, mas eles já não tinham escravos? Sim. Mas ninguém tinha formulado uma teoria para justificar isso. E ele formula. Como eu falei, são inovações dele no pensamento político sem juízo de valor, do que foi bom, do que foi ruim. São coisas que ele coloca de novo no tabuleiro. Perguntas? Em algum momento ele se titula cidadão ou estrangeiro? Não que eu recorde, mas eu posso estar enganado. Minha especialidade não é antiga, é moderna. Por exemplo, quando você bota que cidadãos são aquele que participa ativamente da política, ele, ao formular várias teorias naquela época e expor as pessoas, ele está sendo político. Sim. Mas, ao mesmo tempo, ele é um estrangeiro. Ele é um estrangeiro em Atenas. Na cidade natal dele, Estagira, ele não era considerado estrangeiro. E na Macedônia, ele era tão respeitado que ele era o chefe da escola real, da academia real. Ele era o chefe de departamento de todos os intelectuais que cuidavam da família real. Tanto que ele foi instrutor do herdeiro do trono macedônio. E teve uma influência pesadíssima sobre Alexandre. Isso, educação. Por aí.
E é interessante também que antigamente existia uma hipótese histórica de que ele tenha sido um dos responsáveis pela morte de Alexandre. Porque a morte de Alexandre nunca foi esclarecida. Ele pode ter morrido de malária, de dengue, de tifo ou envenenado por seus generais. Ninguém sabe. Ou de cirrose, é outra hipótese. O que se sabe é que ele adoeceu, passou alguns dias muito mal e morreu. E uma das hipóteses é de que Aristóteles teria tramado com os generais de Alexandre para envenená-lo. Essa hipótese hoje em dia ela não é muito bem aceita, mas já foi muito defendida. Por quê? Porque alguns meses antes, o Alexandre executou um sobrinho de Aristóteles. Então, e ele não gostou nada disso, ele escreveu cartas mal criadas, enfim. Envolvido com política ele era. Isso é certo. Tanto que ele escreve obras a respeito. Ele foge de Atenas quando Demóstenes inflama o sentimento anti-macedônio. Ele inflama o Alexandre a dominar os povos que ele, Aristóteles, considerava inferiores. Por isso Alexandre tenta dominar a Ásia. Ele não se volta tanto para o Ocidente, mas sim para a Ásia. Então, envolvido com política ele era, sem sombra de dúvida. Agora, que visão pessoal ele tinha de sua posição na política, poucos textos dele, poucas cartas sobreviveram para que nós possamos afirmar alguma coisa. Foi muito pouco. Perguntas? Mais perguntas? Pois bem, próxima aula nós começamos com o pensamento romano. Nós teremos 2 aulas a respeito de Cícero e da sua obra mais importante, que é da República. Todo mundo fala da República. Isso é muito comum. Em determinados períodos históricos, os filósofos dão o nome de suas obras sempre iguais. Então, na Antiguidade existiam trocentas da República. Na Idade Moderna, quando começa a se focar em epistemologia, terão trocentos tratados do entendimento humano. Todo mundo escreveu um. Essa é a República do Cícero, que é um pensador romano que considerava essa sua obra mais importante. Leiam o texto, não deixem de ler, por favor. E farei outra chamada, nos encontramos na aula que vem.